quem souber fazer um bom relacionamento, independente da área que você atua, independente do que você faz, você consegue dominar o mundo. Você consegue viajar, você consegue chegar a lugares que talvez sozinha você não consiga, mas com bom relacionamento você consegue. Então, eu tenho até algo que eu comecei a perguntar quando eu estou ali, muitas vezes no jantar e nas mesas de negócio, e com uma pergunta que muitas vezes não tem a ver com aquele momento. Eu pergunto, me conta uma curiosidade sobre você. Eu preciso ser extrovertido para fazer networking? Preciso ser o palhação da turma? Não, né? Não precisa, porque eu não sou uma pessoa extrovertida. Era uma vez. Bom dia, boa tarde, boa noite, você que acompanha o Era Uma Vez podcast desde o começo, você que está chegando aqui hoje, você caçador de experiências memoráveis, que já entendeu que o podcast Era Uma Vez já foi além de falar de experiência do cliente. Hoje a gente fala sobre negócios, sobre vida e muito mais. Eu sou Bruno Gonçalves, seu host, seu apresentador, palestrante, mestre de cerimônias, consultor, especialista em experiência do cliente, experiência do colaborador e mais do que isso, em felicidade. Eu diria felicidade corporativa, mas felicidade é um negócio para a vida. Então, esse podcast fala um pouquinho de tudo e hoje, falando um pouco desse podcast, temos mais de 100 mil visualizações, um podcast que já trouxe gente de grandíssimas empresas, pessoal do Bradesco, já AWS, IBM, Globo. Aqui é um lugar aberto e chique. E hoje, pela primeira vez, teremos alguém de uma empresa que já veio aqui. Hoje, teremos de volta a MPD para essa mesa, uma das construtoras, incorporadoras, e a gente vai falar um pouquinho sobre essas diferenças, das melhores do Brasil, atua aqui em São Paulo em diversas frentes que eu mesmo não sabia. E para falar sobre este assunto e para falar sobre vendas, relacionamento, marketing, temos aqui nesta mesa Marina Campos, executiva 3 pontinhos da MPD. Isso mesmo, pessoal. Bom dia, eu sou Marina Campos, executiva de Relações Corporativas na MPD. E é um prazer, Bruno, estar aqui com você. Maravilha. Hoje o papo vai ser amplo, porque a gente vai falar de você, de MPD, de vendas, marketing, enfim. Mas para começar, você já assistiu, pode ser sincera, tá? Você já assistiu algum episódio do Era Uma Vez Podcast? Claro, Já com certeza. assistiu o primeiro, né, com o João. Claro. Isso é nepotismo corporativo. E você sabe que a gente começou falando de experiência, e a gente acredita aqui que experiência é algo que leva a todo o resto. A gente acredita que experiência é o core de qualquer, é o centro de qualquer negócio. E a gente fala muito de experiência do cliente, do colaborador, e a gente diz que geralmente se esquece da experiência de alguns entes. Então, por exemplo, eu sou palestrante e geralmente a pessoa não pensa na experiência do palestrante no evento. O palestrante fica ali perdido, onde é que eu vou, o que eu faço. Mas aqui a gente pensa na experiência do nosso convidado, né? Hoje, especificamente, o trânsito está mais leve, todo mundo chegou mais cedo, eu cheguei mais cedo, você chegou mais cedo, nosso coffee não chegou ainda, mas vai chegar. Vai chegar. Então, mas vai chegar quentinho para você degustar depois para aliviar as cordas vocais. Então isso faz parte da nossa experiência aqui e também faz parte desta experiência este pequeno presente para você lembrar do Era Uma Vez Podcast nas suas reuniões, pra você colocar na sua estante e lembrar da gente. Muito obrigada, amei. Uma mini Marina. Uma mini Marina. Pois é, muito obrigada, Bruno. Pode deixar ela aí. Posso deixar ela aqui? Fica bom assim, ó. Fica Tá bom? aqui. Maravilha. Show. O pessoal no ponto Minha aqui mini falou que Marina. sim. Falou que Ótimo, sim. ótimo. Marina, pra gente começar, Bora. vai ser tipo de frente com Marília Gabriela, hein? Quem é você? E como você começou a trabalhar? Com que você trabalha? Esses minutos iniciais são seus São meus. pra galera em casa te conhecer. Ótimo. Eu tô aqui representando a MPD, mas eu vou falar um pouco antes para contar para vocês ali como que foi a minha história com a MPD. Eu iniciei na Senior Sistemas, então eu era ali gestora de relacionamento com cliente, profissional de venda.
onde eu sempre reforcei essa questão da performance e do resultado de venda estar atrelado no relacionamento com o cliente. A Sênior atendeu a uma carteira de clientes, onde eu era ali responsáveis a nível Brasil, no segmento de construção civil. Então, eu tive essa possibilidade de conhecer várias empresas e tá levando, né, essa questão de relacionamento, esse resultado de venda, mas sempre priorizando muito isso que você está falando, da experiência, do contato que você tem com pessoas para chegar para você ter mesmo o resultado que a gente tem de vendas. Maravilha. E a Marina, deixa eu falar um pouco da Marina, Claro. pessoal. Marina tenho 40 anos, eu sou da cidade de Salto, São Paulo, e sou casada. E eu costumo dizer que normalmente a gente fala muito da vida profissional e esquece ali, né, do pessoal, quem é você? Então, sou uma pessoa que treino todos os dias, pratico esporte, enfim, Isso é fitness. eu sou fitness. Igual a mim. É mesma coisa. Você fala de vida profissional, vida pessoal, a minha tese é que isso não existe. É vida. É vida. Ponto. Você não consegue no trabalho ser outra coisa, na vida pessoal ser outra coisa, tá tudo ali misturado. Falando da sua carreira, você começou na Senior Sistemas. A Senior é uma empresa, imagino eu, de tecnologia, de software, Exato. certo? Certo. E aí você atendia grandes clientes do mercado de construção civil. Isso, a carteira era do segmento de construção civil. A Sênior é uma empresa de tecnologia de software, né? Então entrega soluções de software para todo o Brasil. E era no segmento da construção civil que eu atuei com grandes empresas a nível Brasil, com equipes por todo o Brasil. Engraçado, né? Esse movimento de você sair de uma empresa que atende outra e acabar no seu cliente é um movimento que a gente vê acontecendo com frequência no mercado. Um dos casos que eu lembro aqui, por exemplo, é a Cíntia Barcelos, que é CTO do Bradesco. Ela trabalhava na IBM atendendo o Bradesco e aí foi parar no Bradesco como CTO. E acho que isso fala muito sobre relacionamento. Total. Então, se você saiu de quem atendia para quem é atendido, é porque alguma coisa a empresa viu. Como é que você vê essa transição? Como é que você foi cooptada pela MPD? Porque você não saiu da sênior para ir para MPD, você saiu para descansar. Perfeito. Eu saí para um ano sabático em novembro de 24 e isso que você falou foi realmente da forma que aconteceu. Era para um descanso e a MPD ela sempre foi um cliente muito próximo. E com isso eu tive a oportunidade de fazer relacionamentos e isso que você falou da questão a vida pessoal com a profissional a gente não consegue mudar, é exatamente isso, porque óbvio que eu conheci pessoas ali na MPD que me deu essa oportunidade também, né, para abrir essa frente. E com isso, hoje eu atuo exatamente por esse relacionamento próximo, por todo esse trabalho dessa entrega, essa troca entre pessoas Uhum. mesmo que aconteceu. E hoje eu atuo na MPD como marketing, então estou inserida no time de marketing, esse marketing que olha para o mercado, que gera negócios, horas brand, horas parcerias de fato ali institucional. E com isso eu tenho feito aí vários eventos, recebimento de alguns prêmios pela MPD por todo o Brasil. E isso fala muito de relacionamento, né? Então você se relacionou tão bem com o seu cliente, o cliente viu o valor no seu trabalho e quis que você viesse completar, fazer parte desse time. Esse Então, eu acho time. que o primeiro ponto já tá aí, né? A gente tá falando de Sim, relacionamento gera negócios, e quando a gente tá falando de um contrato de trabalho, também, também. é um negócio sendo gerado do seu CPF atuando em prol de um CNPJ. E aí, você já entendia um pouco do segmento, porque você atendia dentro de um cliente outras construtoras. Você teve que aprender muito sobre esse mercado quando você entrou no MPD? Ou já era algo natural para você e você foi só adaptando? Adaptando. Já era natural, porque de fato a gente precisava ir para reuniões para vender o software. Antes você tem que conhecer do segmento e do negócio. A MPD ela atua em diversas frentes na construção civil. Então a gente tem ali várias obras em questão de construção e na incorporação atendemos ali médio e alto padrão,
que daí são os empreendimentos verticais. Maravilha. Então, antes da gente entrar no marketing, no relacionamento, nas vendas, e tudo tá dentro de um grande conjunto, que é, e a gente estava conversando um pouco antes, né? No Sim. final, o grande objetivo é, quando a gente fala de gerar negócios, é gerar venda. Alguém tá vendendo, alguém tá comprando, é dinheiro trocando de mão, porque é assim que a economia gira. O que é a MPD? A gente já teve aqui o João no primeiro episódio, e a gente focou muito em case. Porque o que as pessoas lembram de MPD é apartamento. E aí você falou alguns termos que eu acho que não é de conhecimento do grande público, que é, não, a gente tem obras, e aí eu sou engenheiro, então tô falando de engenharia e de projeto e de fazer a obra acontecer, e eu também tô no segmento de incorporação, alto padrão, Alphaville, Barueri e Alphaville. Sim. Para quem tá nesse meio, é óbvio. Talvez para quem tá assistindo a gente, não. Então, fale como se fosse para uma criança de 3 anos. O que a MPD faz? Tá, ok. Quando a gente fala de incorporação, nós estamos falando dos empreendimentos alto padrão, verticais ou até condomínios de casas. E a incorporação, ela é quem planeja toda a questão imobiliária para venda, faz o planejamento de marketing para mercado. E quando a gente olha para a construção civil, nós estamos falando de construções de shoppings, aeroportos, hospitais, tá? Então, nesse sentido, a gente faz essa divisão entre construção civil e incorporação. É por isso que é MPD engenharia. Eu tenho alguns setores acontecendo ali. Exatamente. Porque na minha cabeça, né, você tá passando numa obra, e qualquer, não é MPD só não, qualquer uma. Você vê construção, tio Bananinha, incorporação, tio Bananão. Mas não é tudo a mesma coisa? Então, a incorporadora é quem vende. Isso, a incorporadora é quem vende, é quem vai fazer toda a administração do marketing, é quem vai aproximar essas parcerias, exatamente quais são as imobiliárias, corretores parceiros que vão fazer a venda desse negócio. E a construtora é quem de fato foi lá e fez toda a administração de fazer a obra acontecer. De construção civil de fato. Exato. Maravilha. Então, é legal entender isso. Você falou, por exemplo, do Hospital São Luís ali de Alphaville. É uma obra MPD. Exatamente, é uma obra MPD. Em Alphaville tem a Escola Castanheira, por exemplo, é uma escola que também foi construída pela MPD, ela tem 20 anos e é uma construção MPD. Então, horas a gente está no ambiente construção civil, engenharia de obras públicas, horas a gente está com essa questão de médio e alto padrão, apartamentos verticais ou casas em condomínios também. Claramente são mercados distintos. O quão distinto é para você? Você olha para esses dois mercados quando você atua. Então, marketing, relacionamento. Como você vê a atuação nesses dois mercados? Ou para você não, é tudo a mesma coisa, é marketing, é gente ou não? Quando a gente está olhando para esses dois mercados, eles são distintos, porque enquanto eu Sim. estou dizendo de obras públicas, onde é o final, tem toda uma questão de análise até você ganhar essa obra. E quando a gente está falando de incorporação, é o encanto do cliente final. Então, óbvio que para incorporação a gente fala dos decorados, então a gente tem toda uma estratégia. Você falou muito bem de experiência, então a gente promove vários eventos que levam a experiência para esse cliente final, para ele ser atraído mesmo, porque muitas vezes quando a gente fala de incorporação, a compra do imóvel ela é relativa. Então, o que desperta em você é a experiência que a MPD leva, é a qualidade, é a entrega, é o diferencial. Então, é exatamente quando você tem essa separação dos dois assuntos. Porque uma você está levando muito mais para o cliente final e é o encantamento. E qual que é o trabalho da Marina enquanto relacionamento para gerar negócio, para gerar venda? Qual que é a sua atuação no dia a No dia? dia a dia. Existem métricas? Se é cobrada por vendas? Ou Marina não tá vendendo, estala o chicote, vai vender! Como funciona? Não. Na verdade, a minha preocupação ela sempre tem que ser em relação ao brand e falar também sobre o institucional da MPD. Então, a ideia é fazer palestras, eventos, promover de fato até para outros. Para outras pessoas da MPD, para outros gestores da MPD poderem participar dos eventos e também gerar essa questão de negócio. Então, horas é parceria, trazendo pessoas, empresários e investidores para a MPD.
Então, é de fato na criação desse relacionamento com quem potencialmente pode ser um cliente, investidor e tudo mais. Exato, E exatamente. na área de obras é um pouco mais complexo, mas Na área de obras, ele vai mais para o viés mesmo de estar em premiações, né? Então, a gente teve o Ranking Tech, onde a MPD ficou em terceiro lugar, tem o Prêmio Saúde, onde nós também participamos, essas premiações todas voltadas ali, de fato, mais para o mercado da construção civil, prêmios da construção. maravilha. E aí, entrando um pouco mais no marketing, vendas, é, não só falando da MPD, mas falando de mercado, e aí Sim. sim falando de marketing na veia, o que você acredita que é o marketing de verdade? Porque a gente está vivendo num momento, e a gente já teve aqui, por exemplo, o pessoal da V4 Company, que é uma agência, não sei nem se dá para falar que é uma agência, mas que é uma empresa que eu acredito, e pelo que eu conversei com um dos fundadores, que trata o marketing como marketing. Mas por outro lado, a gente tem no mercado um monte de coach e um monte de gente que fala do marketing sem entender o básico. O que é marca, o que é fazer branding, o que é posicionamento, o que não é. Qual que é a sua visão, Marina, sobre marketing? E isso encaixa com a MPD? A MPD tem a mesma visão? Sim, na verdade, esse trabalho de marketing estando mais externo, mais em mercado, tem tudo a ver com a Marina, ter aceitado, inclusive, todo esse projeto, porque eu costumo dizer, quando você fala de marketing para mim, eu sempre falo que o marketing ele começa num bom relacionamento, né? E eu tenho até algo que eu comecei a perguntar quando eu estou ali, muitas vezes no jantar e nas mesas de negócio, e com uma pergunta que muitas vezes não tem a ver com aquele momento. Eu pergunto, me conta uma curiosidade sobre você? E aí a pessoa, como assim, né? Uma curiosidade, mas a gente não tá falando de negócio, não tá falando de trabalho. Exatamente por entender que antes de você representar a empresa, de você representar, né, o seu CNPJ que você tá ali, tem o CPF que tá envolvido, né? Então tem essa relação mesmo de contato, de relacionamento, de você fazer esse network. Então, o marketing, para mim, eu acredito muito nessa questão que ele começa com uma boa conversa e depois você estende ali esse brand de marca, e aí você começa a falar de parcerias, e aí você começa a falar de posicionamento. É maravilha. E uma coisa que eu acredito 100% é que, e aí a gente pode debater sobre isso, se você quiser. Eu acredito que empresas não existem. Porque empresa é uma convenção social que a gente disse, olha, eu juntei umas 3, 4 pessoas, vou chamar isso aqui de MPD, e aí eu contratei mais gente, e aí eu Perfeito. vou convencionar que neste local, eu criei uma imagem lá que a gente chama de logo, neste local é todo mundo MPD. E eu vou sair por aí repetindo MPD, e aí na hora de entregar os nossos empreendimentos, as nossas obras, vai ter esse logo que vai identificar este grupo de pessoas, né? Perfeito. E até se você olhar para governos, países, prefeituras, judiciário, enfim, também são todas coisas que a gente inventou, né? Porque por mais que, não, isso aqui é uma caneca que é material, eu consigo tocar, eu tenho um microfone, eu tenho uma mesa, por mais que a gente molde os materiais para formar isso aqui, nada se cria, a gente transforma as coisas. Perfeito. Agora, no âmbito das ideias, tudo funciona. 2, 3 crianças podem brincar de que existe uma empresa. E Exato. acho que tudo virou uma grande brincadeira de gente grande. E eu convencionei que é MPD, que é a Era, que a Microsoft, que é a Apple. Então, na minha visão, 100% pessoas. Agora, Sim. claro, eu tô lidando com muito mais dinheiro quando eu tô falando Total. de grandes empresas e tudo mais. É, quando você tá fazendo marketing, você consegue diferenciar. Olha, isso aqui não é uma. Porque mesmo sendo pessoa física, eu tô falando de um apartamento que não custa menos que 1 milhão. Não, Então, MPD é alto padrão, não exato. existe mais apartamento de alto padrão com menos de 1 milhão de reais. O marketing ainda é o mesmo de quem precisa vender uma caneca? Ou você acha que é diferente? O marketing é diferente. É diferente porque a gente entende que cada vez mais esse cliente também alto padrão, ele busca por mais experiência, ele é mais
mais exigente, então ele busca por informações, enfim, acaba sendo eu vejo como um marketing diferente, que a gente precisa criar várias possibilidades para conseguir atingir esse cliente, para esse marketing expandir. Menos emocional e mais racional do que o marketing, sei lá, para vender um carro até, ou para vender um objeto Eu, menos caro. Eu entendo diferente, tá? Vamos colocar situações que vou citar o exemplo aqui de um empreendimento Alphaville. Talvez você tá levando para família, é familiar. Então, é mais emocional. Você vai fazer uma apresentação, você vai fazer toda uma venda construída no emocional. Quando você vai para algo que é mais um perfil investidor, ele pode ser racional, porque aí você está falando de quanto é que esse empreendimento Qual que é o ROI? qual Quanto é o volta de ROI? grana? Exatamente, né? A médio e longo prazo, qual é o retorno que eu vou ter financeiramente? Então, talvez esse cliente ele não quer nem conhecer o local. Ele quer realmente ter ali ele vai fazer conta. E aí o emocional, de fato, é quando é familiar, você vai ter toda uma tratativa, vai receber o cliente, vai conduzir para o decorado, vai ter é um marketing diferente. É muito mais o tipo de cliente do que o tipo de produto, nesse caso, né? Exato. Exatamente. Você acha que para essas grandes obras, e aí eu não tô nem falando de licitação, que a licitação é um pouco mais burocrático, complexo, enfim, Sim. governo, enfim. Mas quando eu falo de, sei lá, hospital, escola, que ainda é uma escolha do cliente, não necessariamente precisa ser o mais barato. Eu não quero MPD não porque é a mais barata, mas porque é que tem entrega mais qualidade. Você vê que tem espaço para emocional ou não mais? Não mais. Aí não mais. Quando a gente está falando de obra pública, você vai, de fato, pesquisar ali a questão de o que é que essa empresa, né, o que é que essa construtora, a credibilidade dela no mercado, mas aí de fato você vai buscar por dados, né, e não é o emocional, é dados de fato. E aí, claro que vai ter a questão de quem, valores, né, a negociação que for feita ali no momento, mas o emocional nesse sentido ele fica mais de lado. Mais latente, mas não aparece Não tanto aparece na tanto. negociação. Você, quando vai em eventos distintos de investidor, de talvez pessoas físicas que possam se interessar por um MPD, ou de empresas que querem construir por algum motivo, você veste uma outra Marina, você vai com uma outra mentalidade, ou você vai aberta para relacionamento, e aí é papel do vendedor vender depois? Eu vou aberta para relacionamento, de fato, porque eu quero mesmo que, que se aproxime, né? Que tenha esse contato comigo todas as pessoas, né? Porque isso é muito legal de compartilhar, que eu vejo em todas as possibilidades, oportunidades de gerar negócio. Então, isso é muito legal de falar, ai, Marina, você quer ter contato com A e com B? Não, eu quero ter contato mesmo. E, inclusive, eu tenho participado de vários eventos que não está conectado com a questão imobiliária, com a construção civil. É eventos mesmo para conectar com pessoas de N segmentos, de várias oportunidades. Então, a Marina vai totalmente aberta para todas as conexões. E isso tem um tempo de maturação, né? Então, a gente tá até conversando sobre vender ou não vender, ou cobrar a venda naquele determinado evento ou naquele determinado relacionamento. Não é assim. Não é assim. Você tem uma métrica ou é literalmente uma plantação, deixa ele me conhecer, deixa eu conhecer o fulano, traz aqui para MPD para conhecer o escritório. É literalmente para criar o relacionamento e depois a gente vê. É isso porque é para ser construtivo mesmo, é para ser saudável, é para ser a gente quer ter um storytelling, sabe? Não é exatamente algo pontual ali que a gente quer gerar negócio pontualmente e finalizou. Então, é algo que a gente vai construindo ao longo do tempo. E falar de. A piada veio na minha cabeça imediatamente. Vocês colocam um badunts no final, que é falando de construção civil, você vai construindo. Badunts. Maravilha, Ótimo, exatamente. muito bem. Faz sentido Faz no sentido. final das contas. Faz. E eu acho que networking é uma questão que a maioria das pessoas não sabe como fazer.
Porque acho que as pessoas vão afoitas olhando para venda, olhando para o dinheiro do cliente. Tem uma parte da minha palestra que eu não consegui fazer No no Conexão. Conexão. Porque sabe que o Conexão é uma tortura para palestrante, né? Eu adoro Conexão, mas 20 minutos de palestra é quase uma arma na nossa cabeça. Então, a maior parte da palestra não entrou nesse evento. Tem uma parte que eu falo de relacionamento com o cliente, que é que o cliente, ele não pode entender que você está interessado no dinheiro dele. Se a gente baixar pro CPF, a hora que eu vou para Renner, a hora que eu vou na C&A, eu entro na loja, vem o vendedor, né? Imediatamente ele fala: posso ajudar? Você já dá um passo para trás e o padrão brasileiro tô dando só Uma olhadinha. olhadinha. Isso aí. O vendedor some, ele volta em 5, 10 minutos oferecendo alguma coisa. Olha, acho que essa blusa vai ficar linda em você. Nessa hora você entende que ele está interessado nos seus R$29,90. É isso. E aí a vontade de comprar vai embora. E é até um pouco hipócrita isso, porque todo mundo depende de venda. Eu Sim, preciso vender exatamente. palestra, você precisa vender Empreendimentos, imóvel, é empreendimento, e o vendedor da Renner precisa vender roupa. Sim. E tá tudo certo. Mas quando a gente vê que há um interesse da parte do outro na gente, ou no nosso dinheiro, não é nem na gente, é no dinheiro. nosso bolso, você perde a vontade de comprar. Então, eu acho que tem muita gente em casa que ainda não entendeu como fazer networking, como fazer relacionamento. Essa é a sua oportunidade para ensinar para as pessoas como faz. Qual que é a mentalidade que você chega no evento, como você se aproxima das pessoas e depois o que esperar dessa pessoa. Você cobra alguma coisa depois dela? Fala, poxa, eu te entreguei. Pô, você foi visitar o nosso escritório e fechou com outro maldito. Como funciona? Como eu falei, eu acredito muito nesse contato. Para todas as pessoas, tá? Então é legal falar quando eu chego num evento, eu sempre conecto com alguém, ou aquele ponto que você fala: você tá indo para almoçar? Eu posso compartilhar dessa mesa com você? E eu já, claro, né, pesquiso quem vão ser os palestrantes, como é que. E agendar um próximo bate-papo, um café, né? A gente se conectou, vamos tomar um café. Então, eu entendo que networking é exatamente. E tem que ser leve, né? E tem que ser algo que a gente possa entender que sempre você pode compartilhar algo com alguém e sempre o outro pode compartilhar algo com você. A partir daí, a gente está fazendo networking e a gente está gerando outros negócios por um bem comum. Eu preciso ser extrovertido para fazer networking? Preciso ser o palhação da turma? Não, né? Não precisa, porque eu não sou uma pessoa extrovertida. Você se considera mais envergonhada do que. Mas mais introvertida do que extrovertida. Exatamente, envergonhada não, porque aí eu vou Sim. mas eu não sou a extrovertida que eu vou chegar e todo mundo vai ver, não, eu vou chegar, eu vou entender o cenário, eu vou lá conversar com o outro, conectar. Então você pesquisa sobre o local, sobre o evento que você vai, então você não chega na loucura e vai abordando todo mundo. Você tem um trabalho prévio de entender o evento, de entender as pessoas, quem é o fulano, quem é o ciclano. Quando você chega no evento, você sabe quem está ao seu redor. Sim, eu já sei quem está ao meu redor, eu sei quem é, inclusive os palestrantes que eu tenho interesse de conectar ali, porque vai ter um pós-evento que vai ser interessante. E as pessoas que estão ali, normalmente, já fez um grupo no WhatsApp, eu já pesquisei ali quem são, e aí eu troco bastante redes sociais, eu acho importante isso, porque é o momento que você conhece a pessoa, como eu disse, além só de um profissional, né? Você vê o quanto que, né, os valores que aquela pessoa tem na vida pessoal. Então, mas eu conheço o local. E esse primeiro approach, você chegou, você pesquisou, você viu. Aí tem lá o fulano. Fulano que é presidente de uma grande empresa. Como você chega nele? Prazer, eu sou a Marina da MPD. Posso falar com você? Simples assim. Para esse contato, eu torno isso algo muito leve. Isso é legal compartilhar, porque muitas vezes eu sinto as pessoas assim: olha, aquele ali é o presidente, tá bom?
eu vou lá falar com ele. Ah, e aquela ali, tá bom, eu vou. Então, essa facilidade é bem tranquilo pra mim, essa aproximação, é bem saudável, inclusive. E aí, prático de tipo, você pode me passar seu WhatsApp? Você pode compartilhar aqui? E eu posso te chamar amanhã pra gente conversar? E é tranquilo. Super tranquilo. E Super essas pessoas tranquilo. estão acostumadas com isso, né? Então, Exatamente. Claro que eu tomo muito cuidado para não ser essa pessoa que eu tô querendo fazer um networking a todo custo, eu tô querendo fazer esse contato a todo custo, sabe? Então, eu sempre busco entender, poxa, mas o quão interessante é para ele compartilhar esse contato comigo? O que que eu vou levar de conteúdo para ele, de fato, né, quando eu fizer esse contato? Porque, claro, é uma preocupação, ninguém sai compartilhando contato a todo momento. Então, eu tomo muito esse cuidado para também que as pessoas me vejam, né? E aí, claro, a gente tem a exposição de redes sociais, tá sempre em eventos e tudo mais, mas que elas consigam entender que ela faz contato para gerar negócio. Né? E aí ter esse equilíbrio nesse contato, nesse networking. e esse negócio, né? Quando fala de negócio, eu não tô falando só de eu vender. Pode ser que ele venda alguma coisa. Então, Sim, tipo, é um negócio mútuo que pode sim. acontecer. Sim, na verdade pode ser assim, poxa, eu tenho um parceiro que conecta muito com o negócio que você faz. Na verdade, não somente a Marina com a MPD tá ganhando. Não, muitas vezes eu nem tô ganhando, eu tô compartilhando ali parceiros que pode ser bom pro negócio do outro. E, de fato, o networking é justamente falar de rede, né? Rede de apoio, rede de negócios, rede. Se eu não consigo atender, o outro atende. Isso. Tem uma frase que eu acho que não é da Camila, acho que. Mas ela sempre repete. Camila, que é quase funcionária da MPD, né? Também. Camila Estávamos juntos. Santos, né? Tava no primeiro episódio, já foi co-host. Sim, Tá quase roubando meu emprego aqui, a tá lá. Camila. Mas a Camila é sempre bem-vinda aqui. Ela fala se tornar interessante e não interesseiro. Perfeito. Acho que esse é o ponto. Então, É. ok, tá claro que aquele presidente daquela grande empresa pode me ajudar em alguma coisa, porque ele pode comprar alguma coisa de mim. Tá Sim. bom, mas por que ele iria comprar de mim? Ou por que ele iria compartilhar o contato comigo? Acho que esse é um É isso. insight É. poderoso pra você não ser o chato do rolê. Exatamente, para não ser o chato, para não ser invasivo, para e que as pessoas continuem ali entendendo, poxa, ela gera negócio, e ter esse equilíbrio no pós também, né? De entender que assim, poxa, talvez é algo interessante para a gente, mas que para ele não vai ser. Então, ter esse equilíbrio, eu deixo muito à vontade. Na MPD a gente faz algumas parcerias e aí a gente sempre faz sentido para você, né? Para que consiga conectar com o que o outro quer também. Todos os lados de fato Saírem ganhando. saírem ganhando. Isso. Olhando agora, a gente falou muito de networking. Ah, não, tem uma coisa de networking que eu esqueci de perguntar. Se tem algo que você nunca faz, que pra você é o proibido no networking, ou que você vê as pessoas fazendo e não é tão legal, um Caramba. don't. Não faça isso de jeito nenhum. Passa alguma coisa pela sua cabeça? Não, Nesse sentido? Algo não. proibido no networking? Ou um tipo de abordagem que não se faz? Ou que já aconteceu com você, que você acha que é muito invasivo? Ou vai depender muito da pessoa, de quem tá recebendo, de quem tá falando? Não tenho, Bruno. Não tenho nada a compartilhar. Eu confesso que eu me aproximo das pessoas, faço networking no presencial, horas tô chamando alguém ali numa página de Instagram, num LinkedIn. Eu acredito muito nesse equilíbrio, no respeito mesmo, independente de quem seja, de que forma você está abordando. Mas se for networking, se for uma troca, vejo que é sempre muito bem-vindo. Eu sou muito a favor da cara de pau. E aí eu acredito que você tem que ser cara de pau sem ser chato. Isso. E acho que o chato é o que é chato pra qualquer ser humano. É É. você ser invasivo ou você fazer perguntas ou trazer questões que não são pertinentes ao mundo dos negócios. Porque eu conquistei a minha carreira de palestrante na cara de pau. Então, eu tinha evento que eu queria ir e eu não fui convidado. E eu chegava no dono do evento e falava: Oi, tudo bem? Eu sou o Bruno. Às vezes até de um jeito mais engraçado, tentando dosar, às vezes um pouco mais ousado, correndo ali o risco, estando no perigo de cair na vala do chato. Uhum. Por exemplo, o evento que mais me catapultou lá no sul do país, eu chamei o dono do evento e falei: Olha,
muitos palestrantes legais que você tem, mas tem uns bem ruins também. E você não me chamou nem entre os ruins. E o que eu quis gerar aí era um, nossa, que como você é engraçadinho. E eu consegui, o cara falou, nossa, você é ousado, hein? Me chamou no WhatsApp, me colocou no grupo, já era Bruno no evento. E já me conectando com a equipe. Então, eu acho que essa dosagem, esse equilíbrio é importante. Mas, e aí na entrevista do Murilo Moreno, que é o cara, sabe aquela entrevista do Pôneis Malditos? Sim, A entrevista não, né? A a propaganda dos Pôneis propaganda. Malditos. A gente entrevistou o criador dessa campanha e ele trabalhava na Nissan. Nissan tinha um market share muito baixo na época, em comparação com as grandes montadoras. E ele falou uma coisa que eu acredito demais, que é, se você é menor que o seu concorrente, eu acho que não é o caso da MPD, mas pode ser o caso de quem está em casa. Se você fizer a mesma coisa que ele faz, você vai continuar menor que o seu concorrente. Para você ganhar mercado, para você ganhar um pedaço de alguma coisa que já é dele, você tem que ser ousado, você tem que ser diferente. E eu acho que no networking é a mesma coisa. É a mesma Eu coisa. comecei palestrando, eu era só o Bruno. O Bruno de onde? Bruno de lugar nenhum. O Bruno que só queria ser palestrante. Então você tinha que mostrar alguma coisa que Sim. outras pessoas não têm. Quando você representa uma empresa como a MPD, você tem alguma facilidade, porque tem um nome grande atrás de você, mas também tem uma responsabilidade muito grande, Muito né? grande, sim, muito grande, até por conta, exatamente, esse é um ponto bem legal, porque, por exemplo, às vezes estamos em alguns eventos e aí chega alguém e fala, ah, você dá uma, e como que foi o evento, né? Me conta aí, dá o seu feedback, e aí de repente você fala e isso sai lá, porta-voz, MPD, deu essa... Então, é todo um cuidado de uma empresa com o nome MPD, onde... Quando eu estou nesses eventos é o cuidado que eu preciso ter. Mas claro que abre muitas portas por você falar, prazer, eu sou da MPD, né? Vem, né? Vem o nome Marina MPD, de fato ouviram ali o MPD, e depois é a forma que eu conecto. Mas eu sempre falo muito, quando eu falei para você dessa questão de me conta uma curiosidade sobre o que você tem para fazer essa quebra, exatamente por entender que por mais que eu chegue me apresentando como alguém que atua na MPD, existe o olho no olho, existe o sorriso, existe a gentileza, o respeito que você tem, a forma como você se comporta nos lugares onde você está, que vem antes da MPD. Então, isso é algo que eu costumo muito falar, né? Porque é importante, a gente está muitas vezes se apresentando e representando vários CNPJs, mas antes de qualquer forma, a gente tem um CPF que chega primeiro, que abre a porta, né? E depois a gente faz a construção disso. No final das contas, de novo, cai a tese. Cai não, né? Entra a Entra tese de que a gente está lidando sempre com pessoas. pessoas. Por mais que seja, sei lá, uma licitação. No final das contas, eu falei isso para um grande cliente que trabalha com licitação em palestras. Porque acredite, tem. E são licitações grandes, assim, é para investir 1 milhão, 2 milhões, e geralmente é com agências de palestrantes. E aí, quem ganha a licitação, normalmente fica tranquilo, porque eu ganhei. Mas o que quem ganhou esquece é que vai ter uma nova licitação depois. E, e existe no Brasil, felizmente ou infelizmente, a tal da licitação personalíssima, que é, por exemplo, eu quero beneficiar ou quero excluir alguém da minha licitação. Então eu sei que a MPD tem certos. A empresa tem um tamanho de empresa, Sim, tem um tamanho de faturamento, tem um tamanho de XPTO. E se o cliente fala assim, você vacilou comigo e eu não quero mais te atender, mesmo que você tenha o melhor e menor preço, na licitação, eu falo assim, olha, a empresa ganhadora da licitação não pode ter no nome a letra M. A gente está no Brasil. E a gente sabe o que acontece. sim. Então, mesmo quando você ganha a licitação, aí entra a importância de continuar o bom relacionamento, de continuar uma boa entrega, de continuar entregando uma boa experiência. Porque, de fato, no final, são sobre pessoas, Então, é sobre pessoas, na verdade, e você não pode vacilar com pessoas. E aí entra o mundo como ele é, porque o amor, a bondade, a felicidade, tudo muito bom, tudo muito legal. Mas a gente também é movido pela raiva, total. pelo ranço, pelo ódio. E se a gente não entender que essas emoções existem, a gente vai acabar caindo numa vala comum também. E aí acho que é um negócio legal de entrar em networking. Você já
teve que lidar com reverter situações complicadas em networking, ou pessoas que talvez não eram clientes, não gostavam da MPD, aí tinha que fazer um relacionamento para reverter. Isso já aconteceu? É um trabalho muito difícil de fazer? Isso acontece, né? Porque é igual. Claro que tem eu preciso me aproximar para fazer parcerias, mas tem também pessoas querendo se aproximar da MPD para fazer parcerias. Então já chega com aquilo pronto, né? Olha, eu quero que vocês façam as palestras, eu já direcionei um espaço para Tá aqui a vocês. proposta. Isso. E aí, assim, zero custo, tá? Eu só quero que a MPD vá no meu evento. E aí é essa preocupação de exatamente já aconteceu sim internamente de eu estar ali pronta e aí falar, Marina, não, com essa pessoa aqui, não. E aí, então, por quê? Não, vem cá que eu vou te contar e tudo mais. Então, sim, existe essa preocupação. É muito forte isso na MPD, né? Os valores ali, né? Do Mauro, tudo, ele traz muito esse valor MPD. Então, eu faço todos esses eventos e a gente tem um comitê interno onde eu apresento, olha, eu estou conectando com essas empresas, com essas pessoas, a gente pode gerar esses negócios, o que que vocês acham, né? E aí existe sim toda uma avaliação, se tem o perfil, se é conectado com os mesmos valores que os nossos, para que a gente possa sair no mercado em conjunto enfim, de todos os eventos que a gente possa fazer. Aí você chega no comitê, ó, o fulano, o Bruno não. O Bruno, mas o Bruno tá animado. O Bruno chegou com uma ideia muito legal. Você achou que era bom, mas a empresa disse não. Não. E pra mim é muito difícil. Pra mim dizer não eu sei que tem que dizer não. Quando dizer sim pro outro quer dizer não pra você, você tem que dizer não pro outro, Sim. né? Tem que saber dizer. Como que você diz não pra uma pessoa que tá lá animada, quer fazer, eu quero vocês? Aí você vai levar pra frente, levou, é não. Como que diz não sem fazer a pessoa se jogar de um Sim. prédio e também deixando a porta aberta, porque pode um dia virar assim, né? Pode vir assim, sim. É, é que, olhando para o lado corporativo e olhando, né, para análise ali, a gente é um não que tem que ser falado. Então, de fato, eu sempre costumo dizer que, da mesma forma como eu convidei para um café para falar de uma possível parceria, eu convido para um café também para falar não, sabe? Então, para que aquilo se torne mais leve. E é um não neste momento, como você falou. Então, olha. Para agora a gente não vai seguir, a gente precisa finalizar o semestre, a gente tem outras oportunidades no meio do caminho, mas a gente vai manter aqui. Quando você fizer um novo evento, você me avisa, a gente vai analisar novamente. Mas eu entendo que esse não é um não, aí é um não corporativo, não é um não CPF. Então, eu só tô falando não pro seu evento hoje, mas eu continuo te admirando, eu continuo, sabe? Então, eu tento de fato separar. Porque, como você falou, a gente é um não pontual. A gente pode se ver lá na frente com vários outros eventos, gerar novas oportunidades e a MPD falar, uau, como é que eu disse não lá naquele momento? Olha só como tá agora. É isso. E ele precisa ser dito, né? Se você, Ele precisa ser dito. eu acredito que dizer não, por mais que seja uma dificuldade gigantesca pra mim, é sobre priorização, né? Sobre priorizar o que você Sim. pode fazer. Porque se desse pra fazer tudo, a gente fazia tudo. Tudo. Como Exato. não dá, eu preciso distribuir alguns nãos sem queimar a reputação da Marina Sim, e da MPD, que tá exatamente. por trás. E assim, né, quando você me perguntou do não, eu até me segurei, porque eu sou muito mais racional do que Não se emocional. segure, pode Tá? falar. Eu sou muito mais racional do que emocional. Então, falar não para mim não é difícil. Tá? E claro, quando eu tô representando uma empresa, Aí fica mais fácil. mas aí eu tomo um cuidado maior por entender que não é um não Marina, é um não onde eu represento uma empresa onde eu tô direcionando essa resposta. Então, exatamente esse cuidado que eu tenho na vida pessoal não vem facilmente. Não, tchau. Então, por favor, lance um curso, eu vou comprar, porque pra mim porque parece que eu tô destruindo alguma coisa. Mesmo quando aparecem coisas esdrúxulas. Então, por exemplo, minha profissão é palestrante. Eu não brinco de dar palestra, né? E óbvio, existem momentos em que o palestrante vai fazer palestra de graça para eventos vitrine. Por exemplo, fui no Conexão, eu fechei, e um evento grande como Conexão não tem pagamento. Mas no Conexão, eu Sim. fechei 8 palestras. Sim. Então,
óbvio que é uma troca eu ganhei vitrine, eu botei a galera pra cantar Evidências no evento, foi Show. muito legal, a galera lembrou. E às vezes, lembrar faz mal, sabia? Porque eu não vou estar no Conexão desse ano. Eu falei com a Adriana, falei com a Camila. Camila, minha parça, faz aniversário hoje. Sim. Camila que tá no comitê. Então, fácil entrar. Não. Falou, Bruno, todo mundo vai lembrar de você, você é muito marcante. Eu ouvi isso. Sim. Então, desse ano você não vai estar, você vai estar no próximo. Pra dar um tempo para as pessoas se esquecerem. Olha só como são as coisas. Eu levei um não da MPD. Vindo da Camila ainda, né? Não xinguei a Camila no final. Então... Eu estava lá na sexta. Então, ela tentou, né? Eu vi que ela tentou. Mas tá tudo certo, né? E mesmo assim, às vezes chega uma galera assim, é um evento para 50 pessoas, lá no interior do Brasil, eu pago sua passagem, você vem? Ô, meu amor. E aí agora eu tenho um time comercial que vai ser quem vai dizer os meus nãos. Porque, como é que eu vou falar pro cara? Pô, que cara arrogante, como assim ele não vai vir no meu evento? Pô, ele vai no Conexão de graça, por que não vem aqui de graça? Tem. E eu falo isso na palestra, se não existisse o mundo capitalista, eu não sou contra, não tivesse boleto pra pagar, Claro. eu faria de graça. Com certeza. Adoro fazer Sim. o que eu faço. Mas não é assim que funciona. Não então, os não se impõem, você tem que acabar falando os não. Precisa. Não tem jeito. Por favor, faça esse curso. Eu vou planejar esse curso dos nãos. Como dizer não. Como dizer não. By Marina. By Marina. Ótimo. Eu acho que funciona. Marina, a gente tá se encaminhando pro final dessa conversa. E a arte de entrevistar pessoas é algo que você vai aprendendo. Então, vendo algumas entrevistas, eu gostei muito da seguinte pergunta. Tem alguma coisa que eu não perguntei e você queria que eu tivesse perguntado? Caramba. Essa é a sua chance. Algo que eu quero falar que... Alguma coisa que Como você quer assim, falar, mas Bruno? eu não perguntei e você ia sair daqui chateada comigo se eu não tivesse perguntado. Não, Bruno, foi tranquilo. Perguntei tudo. Perguntou tudo, consegui compartilhar muito da minha trajetória, do que é a Marina, do que eu acredito. Então foi um bate-papo muito, muito gostoso. Maravilha. Então eu vou perguntar agora. Qual é o número do seu cartão de crédito e a senha? Marina, então pra gente finalizar, pergunta final. Eu acho que a preciosidade desse papo aqui, e você vê que não foi o que a gente combinou, né? Não. A gente combinou ir por um caminho, a gente foi por outro, que eu acho sensacional, que é networking, que é se relacionar com pessoas. Então, por exemplo, eu vou agora pra Disney. No navio da Disney tem uma técnica de relacionamento, que é você janta todos os dias no restaurante que a Disney manda, sempre na mesma mesa, com os mesmos garçons. Então, todos os dias do cruzeiro, você vai passar 5 dias no cruzeiro. Você passa os 5 dias encontrando os mesmos garçons. No final, isso é bom pra eles, porque eles ganham uma gorjeta melhor e maior. Ótimo. Menos a minha, porque em dólar não vai rolar. Não vai rolar. Desculpa, garçom que me atender, não vai rolar gorjeta dessa vez. E também é melhor pra Disney, porque você controla a experiência. Então, relacionamento é importante, porque no primeiro dia você pede água e Coca-Cola, no segundo dia você não vai pedir, já vai estar na sua mesa, porque ele já sabe. Sim. Então, se você pudesse expressar em poucas palavras, em algumas frases, qual a importância do relacionamento na vida pessoal, na vida profissional, na vida como um todo, nos negócios, pra Marina. Pra Marina, a importância do relacionamento? De um bom relacionamento, de se fazer um bom relacionamento. É importante pra viver. Porque eu falo que quem souber fazer um bom relacionamento, independente da área que você atua, independente do que você faz, você consegue dominar o mundo. Você consegue viajar, você consegue chegar a lugares que talvez sozinha você não consiga, mas com bom relacionamento você consegue. Então, assim, não dá pra falar em uma palavra, mas relacionamento é muita coisa, você consegue muitos resultados com ele. É o segredo, né? É o segredo. No final das contas, é o segredo. Sim. Eu, por exemplo, eu tô criando, né? Tá em fase final, uma mentoria para palestrantes. Porque é o que as pessoas querem, hoje tá na moda, todo mundo quer ser palestrante. E eu hesitei em fazer isso,
Mas conversando com algumas pessoas, falam, Bruno, você tá deixando dinheiro na mesa. Porque o que me disseram é o seguinte, Bruno, você não vai vender e ensinar a pessoa a ser palestrante, porque eu não vou, né? A pessoa tem Sim, que ir lá e buscar. é. Ou eu vejo muito assim, eu tenho medo de falar em público que eu quero virar palestrante. Tenho medo de vou virar piloto. Amigo, Não, procura então. outra coisa. A pessoa falou pra mim, Bruno, o que você vai vender é o seu acesso. É o seu networking, é a sua rede, é É. as pessoas que você conhece. Então, não foi barato construir. O que não é barato construir as pessoas Não. que você conheceu. E isso é um negócio seu, né? Sim, A hora. Não, Bruno, não quero mais ficar na MPD, quero montar minha empresa de networking. Sei lá. Os seus sim, relacionamentos vão com você, independente da empresa que perfeito. tá com o nome lá nas suas costas, né? É isso. Isso vai além. É isso mesmo. Eu falei da construção, né? Mas a Sênior, ela atendia todos os segmentos. E aí, algo compartilhar aqui, a gente estava buscando por um local para fazer evento, onde que é que a gente vai fazer evento em São Paulo. E muito rápido eu falei, gente, eu conheço o diretor ali daquele local que pode. Claro que teria que ter passado pelo marketing, teria dado uma apresentação rapidamente, gente. Você libera o local, tá liberado. Então, esse contato, como você falou, é contato que, independente de onde eu estiver, é o contato que a Marina tem ali ao longo da vida. E é muito disso, de abrir essas portas. Quando você fala de fazer palestra, mas você não vai falar técnica, você não vai mostrar como é que ele vai direcionar. Você vai falar, ó, você quer um evento lá? Eu conheço e aí te coloco, te aproximo, te faço abertura para você conectar depois. Então, é realmente isso. E eu não consigo. Hoje, todo networking tem possibilidades de oportunidades para mim. É algo. Por isso que quando você fala, eu não consigo nem imaginar como é viver sem esse networking, porque para mim ele faz parte do dia a dia, o É automático, natural. é natural. Não, enfim. Não, e eu acho que é o grande X da questão aí, você falou, eu conheço. Eu conheço um lugar para evento, eu conheço alguém que pode fazer isso. Acho que a grande questão é ser lembrado. É. Então, assim como na hora que eu vou comprar um refrigerante eu lembro de Coca-Cola, Coca-Cola. na hora que eu precisar comprar um apartamento, MPD, porque eu conheço o pessoal da Sim, MPD. E é muito mais fácil, e aliás, isso é estatístico, é muito melhor e mais fácil e mais fluido você comprar com quem você já conhece ou total. com quem foi indicado para você. Sim. Então, no final, as coisas acabam acontecendo. Hoje, acho que 90% das minhas vendas como palestrante é de De indicação. indicação. Ou porque alguém me viu, ou porque alguém me viu e contou pra alguém que não viu, que contou pra alguém que não viu e que chega em mim. Então, o poder é realmente Muito. gigantesco. Marina, muito obrigado pelo seu tempo, obrigado por esse papo. Cara, eu adoro quando acontece isso, da gente planejar ir por um lado, acabar indo para Foi. outro, porque o assunto se mostra muito mais legal, muito mais divertido, e eu acho que gera muito mais valor para as pessoas que estão assistindo. Se quiser deixar seu recado final aqui no Era Uma Vez Podcast, suas redes sociais, como as pessoas podem entrar em contato com você. Gente, obrigada, Bruno, obrigada a todos. Façam networking, conecte com pessoas. E o meu Instagram, Marina H. Campos, para quem quiser me conectar. E, Bruno, obrigada mais uma vez, eu fico à disposição. Maravilha. Obrigado, Marina. E obrigado a você que assistiu até aqui mais um episódio do Era Uma Vez Podcast. Dessa vez, aprendendo como gerar experiências pessoais, como você se conectar com pessoas e a importância de você se conectar com pessoas. Aquele papinho de, ai não, eu sou uma pessoa que gosta de ficar no escritório, a pessoa que quer ficar atrás da tela. Amigão, você pode ser engenheiro, você pode ser o programador. Se você não souber se comunicar, se você não souber se relacionar com pessoas, adiós. Não vai rolar para você, porque essa habilidade é fundamental. Este podcast é um oferecimento da Era Voz, Mensagem e Inteligência Artificial, a empresa que trabalha com a experiência do seu cliente, melhorando as ferramentas internas dos seus colaboradores, melhorando como os seus colaboradores podem atender os seus clientes por meio de Omnichannel e outras ferramentas que vão facilitar não só o dia a dia dele, mas também no final, no seu cliente. Isso é notável, perceptível e mensurável.
Muito obrigado por nos assistir até aqui e eu te aguardo no próximo Era Uma Vez Podcast.